Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Dose Certa podcast. Aqui, esse espaço onde nós médicos falamos sobre saúde em português e não em medicinês. Meu nome é Bruna Campos, eu sou médica psiquiatra, atuo no consultório já há alguns bons anos e sou apaixonada por levar informação de qualidade, informação em saúde, né, de qualidade para as pessoas. Já venho fazendo isso há algum bom tempo aí na internet, em diferentes formatos. E estou aqui de volta nessa segunda temporada, como eu já expliquei para vocês. Essa segunda temporada tá um pouquinho diferente. Estamos aqui, né, assim, presentes agora não só em áudio, mas em vídeo também. E com convidados, não estou sozinha. Trago aqui convidados, né, parceiros de trabalho, profissionais que me deram a honra de acompanhá-los na formação Viver de Consultório, então são do time FVC, e eu pude acompanhar por 6 meses, por 1 ano, por 1 ano e meio, tem gente que já está aí, né, há bastante tempo. Então são pessoas que eu aprendi a confiar e admirar muito o trabalho, são profissionais extremamente éticos, competentes, eu tenho certeza que você vai se encantar com o trabalho deles também. E minha convidada é doutora Mariana Mitidieri. Seja muito bem-vinda, Mariana, é um prazer ter você aqui. Vou pegar minha cola aqui para ler. Doutora Mariana Mitidieri é médica, pediatra, neonatologista, fez faculdade de medicina na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela fez residência de pediatria e neonatologia. Ela trabalha há 14 anos em UTI neonatal. Imagino o tanto de coisa que Mariana já não viu, né, por nesses anos aí. E há 10 anos também, né, trabalha na UFRJ. Atualmente, ela atua no consultório particular e faz sala de parto, ajuda a trazer ser humaninhos maravilhosos, né, a chegarem no mundo com saúde. E além do trabalho dela na UFRJ, então, Mariana, seja muito bem-vindo, prazer enorme ter você aqui, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Bruna. Obrigada pelo convite. Espero, né, no nosso bate-papo poder tirar algumas dúvidas aí dos pais e ajudar um pouco nessa parte, né, nesse início da vida com o filho, que a gente sabe que não é tão fácil, né? Então, espero que seja produtivo. Tenho certeza que vai ser muito útil. Então vamos lá. Então bom, Mari, começando assim, uma coisa que eu vejo muito acontecer no consultório, né, de papais e mamães, de primeira viagem principalmente, porque dizem que depois do segundo filho, terceiro, as coisas ficam, né, tendem a ficar ali no geral um pouco mais tranquilas, mas É, principalmente, né, os pais de primeira viagem, acabam tendo muitas dúvidas, inseguranças, né. Pode ser uma fase, para algumas pessoas é uma fase bem bonita e bem alegre, mas não é sempre assim, né? Quando a gente fala, inclusive, de saúde mental da mulher, né, no período sim. gestacional, a gente No sabe também puerpério, que, né? exatamente, a gente sabe que tem, né? Não é esse mar de rosas para todo mundo, né? É importante a gente também trazer isso e Exatamente. Falar, naturalizar com isso, certeza. né? Tem muitos desafios, mas além disso, né, a chegada ali de um bebezinho na família acaba trazendo ali muitas preocupações. Inclusive, uma coisa que eu vejo muito, e os estudos mostram, né, assim, de que como a presença ali de sintomas de ansiedade, inclusive, né, assim, para os pais ali, principalmente para as mães, né, assim, para as puérperas. Tem estudos que mostram, inclusive, até que 1 em cada 5 mulheres desenvolvem sintomas de ansiedade naquelas primeiras semanas, né? Porque a gente, imagina, a privação de sono, toda uma rotina ali que muda, né? Mudança Enfim. da vida, né? Inteira. Então é Exato, complicado. exato. E acho importante colocar esse foco, né? Porque é um momento muito louco, assim. Óbvio que é muito cheio de amor e, né, realização de um sonho para muita gente, o que é incrível, mas também vem com uma cobrança. A Sim, cobrança de que você tem que estar muito feliz naquele momento. E é um momento muito desafiador, né? De privação de sono, de mudança total da sua vida, da rotina, de prioridade. E além, né, no caso das mulheres, de ter um down hormonal absurdo, sim, então é muita fragilidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que, assim, todo mundo que tá ao redor da mulher tem que ver. E não é porque eu sou, né, super, pró-mulheres e porque eu sou mãe. Não, eu já tinha esse olhar antes. Tanto que eu sempre, sim, quando a mãe tá no consultório, eu faço questão de ver, assim, se ela tá arrumada, se ela tá de brinco, se ela tá com a unha feita, se ela tá. Porque uhum, isso é sinal de sanidade mental. sim, É sinal de que ela tá conseguindo olhar pra ela, sim, né? E porque é um caos. A gente sim, sabe que é mesmo.
Eu sou pediatra, eu faço, né, sou pediatra desde 2012, eu faço consultório desde 2013 e eu fui mãe em 2021. E pra mim, eu cheguei em casa com a minha própria bomba relógio. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente entender isso. Tanto que eu falo, o paciente, né, o bebê é o meu paciente, é a minha preocupação, o foco vai ser sempre o bebê. Porém, eu preciso que tudo ao redor esteja funcionando bem e a família bem para ele estar bem. Uma mãe destruída não vai ter uma criança saudável. Com certeza. Então a gente precisa entender e acho que é importante também ter esse olhar e assim, até para as mães poderem saber que, ok, é tudo bem estar nesse caos, né? Eu amo Uhum. meu filho, ele é a coisa mais importante, mas não quer dizer que eu vou estar achando tudo lindo, né? E às vezes vendem muito isso na internet, né? Dessa Com felicidade certeza. plena e é o maior amor do mundo, mas é um caos mesmo. Sim, Tanto que eu até sim. brinco quando eu faço parto e eu vou dar alta, né? Eu falo, ah, parabéns, divirtam-se. Eu falo, boa sorte. Tipo, sim, tô brincando, né? Mas Sim, sim. é isso mesmo, né? Então acho importante ter esse olhar, sim, que todo mundo tenha, né? Sim, maravilhoso. E assim, já pegando esse gancho, até antes, vou fazer uma pergunta sobre as principais dúvidas ali que surgem no comecinho, né, assim, dos pais ali que estão chegando em casa com o bebê, as Uhum. dúvidas mais frequentes. Mas até antes do que a gente estava conversando aqui um pouquinho, de explicar para as pessoas o trabalho do neonatologista, né, assim, dentro da pediatria, né, assim, não é todo pediatra que acompanha necessariamente essa fase inicial, né, assim, da Sim. neonatologia. Queria que você explicasse um pouquinho a diferença desse trabalho, se o neonatologista acompanha só as crianças até o 28º dia, né, assim, e aí depois dá alta e Entendi. depois se vira, enfim, explica Na como é que verdade, funciona o o trabalho. neonatologista, né, a gente faz a especialização, agora são 3 anos, né? Não, desculpa, são 3 anos de pediatria e 2 anos de neos, pode repetir isso que agora eu errei? Pode, claro. Tá, que a neonatologia são 2 anos, né, depois da residência de pediatria, a gente trabalha em UTI, sala de parto e follow-up de prematuro, né. Uhum, Na verdade, quando eu fiz neonatologia, eu sempre gostei de trabalhar em UTI, desde que eu entrei na pediatria eu descobri, eu não gostava, e quando eu passei a trabalhar com a neo, eu me apaixonei. uhum, Eu gosto muito de bebê e uhum, eu gosto desse momento. E depois que eu comecei a fazer o consultório, eu acho que a neonatologia me trazia mais segurança para estar na sala de parto, para receber os bebês de risco. A gente sabe, né, que a grande maioria dos bebês vai nascer sem precisar de nenhum suporte. Eu uhum. vou estar ali quase de coadjuvante, mas os que precisarem eu quero ter segurança, que a gente até fala, né, tempo no bebê, né, aquele tempo de oxigênio, né, no bebê, é tempo de cérebro para frente, de bem-estar, de tudo, Sim. então é importante essa intervenção rápida ali. E também para poder acompanhar, né, os bebês que são prematuros e saem, eu queria ter esse olhar desde a UTI até levando para o consultório também. Então, o neonatologista, a grande maioria acaba trabalhando muito em UTI neonatal e acaba se restringindo ao plantão, à rotina de UTI, ao follow-up do prematuro, mas existe uma parte que acaba saindo e aí fica que nem eu, que a gente tem esse olhar do neo, mas a gente trabalha com pediatria geral, então a gente Uhum. acaba vendo, né, o todo e acompanhando a infância inteira mesmo. E é legal que pega, o acompanhamento da criança desde a barriga, Exatamente, né. Você sabe exatamente. que fazer um parêntese aqui, sabia que eu quando estava na faculdade, eu me encantei, assim, flertei com a psiquiatria já desde muito cedo, assim, do 5º período. E aí depois no 6º, 7º, eu comecei a dar monitoria, enfim, comecei a acompanhar e falei: "Nossa, é isso que eu quero". Mas quando eu comecei a rodar na pediatria, não me pegou de cara, mas quando a gente fez o rodízio na neonato, eu falei: "Ah, meu Deus, isso aqui é muito legal, é muito". E aí eu cogitei fazer neonatologia, porque é isso, assim, isso que você falou, assim, foi uma das especialidades, assim, que eu já estava ali comprometida com a psiquiatria, mas quase me descomprometi, de tão fascinante que é, né, assim, é muito legal o desenvolvimento ali do Sim. bebezinho, ver muitas, né, muitas situações, né, nessa situação, Sim. por exemplo, né, do contexto de UTI, óbvio, né. Mas é É. isso, assim, é muito bacana, assim, eu lembro que eu achava assim: "Nossa, Mas a pediatria tem isso, é muito mágico, assim, a criança é uma coisa, a recuperação, o ganho, isso é muito mágico. E na verdade comigo é o contrário, eu sempre quis ser pediatra, com 12 anos eu queria ser pediatra, eu não queria ser médica, uhum, eu queria ser pediatra. E aí eu entrei na faculdade, dei uma balançada, assim, mas acabou que foi pediatria mesmo, e eu não gostava de neonato. A princípio não era uma coisa que eu tinha interesse, porque eu gostava da interação com a criança, com sim, isso, com a família, o bebê eu não tinha, aí foi quando eu rodei na maternidade escola da UFRJ, que foi no meu primeiro ano de residência, que veio uma coisa em mim que eu me apaixonei. sim, E aí foi onde eu descobri mesmo, foi um encontro. sim.
E aí, a partir dali, eu sempre quis ficar. Eu não consegui me ver saindo da ANEL, que é isso, que é o que eu trabalho, né? Já há 14 anos, o meu Sim. trabalho eu agora trabalho na maternidade escola, né? Eu sou concursada de lá. E assim, eu não me vejo saindo, entendeu? Sim. É um. É muito uma- bom, assim, quando não é sempre que acontece, mas é muito bom quando a gente dá Exatamente. esse match, Não, assim, com a mas eu sei que eu tenho especialidade. sorte nesse sentido, É eu realmente é sei. muito bom, assim, reconheçamos nosso privilégio de sermos Exato. apaixonados pelas nossas especialidades, isso Exatamente. faz muita diferença também, né. Mas, bom, então voltando aqui, agora que a gente já deu esse contexto, a gente conseguiu entender ali o papel do neonatologista, família chegou em casa, o recém-nascido tá chegando ali, imagino tanto principalmente nos pais e mães de primeira viagem, o tanto de dúvida e de, né, de insegurança ali. O que que você vê, assim, quais são as principais dúvidas que surgem nessas primeiras semanas? O que que os pais e as mães te abordam mais ali, ficam mais angustiados? O que que você costuma ver, assim, no consultório pra gente é claro que eu imagino que devam ser muitas, mas se a gente puder pensar, assim, algumas pra, enfim, orientar da melhor forma, assim, Tem as 2 pessoas. momentos, assim, na verdade, né, porque como eu trabalho em sala de parto, tem os bebês que eu faço parto, então a gente conversa, né, na maternidade, no parto, nas visitas e na alta, que é quando a gente dá uma série de orientações, tanto faladas como por escrito, que obviamente os pais vão esquecer, porque o Sim. cérebro tá, né, uma loucura. Por isso que tem que ficar por escrito, né. Exatamente. Sim. Tanto que eu até brinco, assim, eu até falo na sala de parto, eu falo: "Olha, você não precisa lembrar de nada que eu falei agora, Uhum. eu vou repetir e vou repetir de novo", Sim. porque é muita informação. E aí a gente sai alinhado com isso, e aí depois disso, assim, a gente tem a primeira consulta, né, do bebê, que acaba sendo entre 7 e 10 dias de vida normalmente. E aí, estando tudo ótimo, a gente vai se ver só com 1 mês de vida do bebê, né. Isso no cenário que eu fiz o parto, a gente faz assim. Mas é o que a gente fala com os pais, né, o pediatra a gente tem esse contato fora do consultório, é impossível não existir. E a gente tenta alinhar para terem menos dúvidas e passar mais segurança, mas a gente vai trocando mesmo. Tô falando que tem 2 situações, porque esse foi o bebê que eu fiz o parto, né? E Uhum. aí eu já conversei com ele, já conheço. Tem as famílias que eu não faço parto e que porventura eu já sei que vão ficar comigo, eu digo: "Olha, quando nascer, me dá notícia, me fala quando vocês saírem", até pra gente ir alinhando, porque assim, o mais importante quando chega em casa, eu preciso que aquele bebê fique nutrido. Uhum. Esse é o mais importante, assim, é que o bebê esteja conseguindo mamar, ganhar peso, fazendo e a gente vai ver isso como? Através do xixi, da urina, né, o bebê que está urinando bem, o bebê que tá conseguindo se manter minimamente nutrido. Uhum. E a gente reforça isso na maternidade. Então eu acho que a grande preocupação dos pais quando chegam em casa é essa questão da mamada, ganho de peso, o bebê estar nutrido, não está. E aí a questão do choro, né? O choro Uhum. é o meio de comunicação do recém-nascido. Uhum. Então ele vai chorar por qualquer coisa, Sim. porque não quer trocar fralda, porque não quer tomar banho, porque não quer sair do colo, ou porque tá com fome, e essas coisas, né? Todos os pais têm medos da famosa cólica, Uhum. né, que acha que o primeiro choro, "Ih, já é cólica". Sendo que a cólica, se for acontecer, é algo que vai acontecer em torno de 3 semanas de vida pra frente, não é nesse início. Aham. Então acho que, assim, a maior preocupação na verdade, normalmente o choro é a grande preocupação da família, né, assim, de o que fazer para o choro? São gases, são cólica, a questão da fome, às vezes, não pega tanto a família, eu acho que para o pediatra acaba sendo muito mais uma preocupação de se esse bebê está conseguindo mamar o suficiente, se manter saciado e Uhum. hidratado em casa. Mas acho que, assim, o que pega muito para os pais é a questão, sim, do que fazer quando tá chorando. O que que pode ser? O que que eu faço? O que que eu não faço? Tá tudo bem? Será Uhum. que quebrou, né? Tipo, eu cheguei em casa e no bebê não tá dando mais certo. Acho que acaba sendo isso, assim, a gente tenta, E o que né. que você costuma orientar para os pais, assim, quando estão muito angustiados, desesperados, com essa tentando entender essa questão do choro? Como é que se acalma o coração de uma mãe, de um pai Olha, nesses primeiros dias? assim, eu acho que falar com a gente já traz uma certa segurança, Uhum. porque várias famílias, né, às vezes já porque eu costumo dizer: "Olha, se for urgente, me liga", Uhum. né, porque o WhatsApp, né, o contato que os pacientes têm com a gente através do WhatsApp é muito grande, Sim, e o meu WhatsApp eu até oriento, ele não apita, porque sim, senão eu não consigo trabalhar, eu não sim. consigo viver. E às vezes até falam que só de falar comigo já tranquilizou, porque às vezes também assim, né, a pessoa tá tão ansiosa, o bebê tá chorando e você tá nervoso e você pega, e a ansiedade passa pro bebê. E Uhum. quanto mais ansioso, mais o bebê chora. Uhum. E aí vai nesse círculo vicioso. Então, às vezes só perguntar: "Olha, mamou que horas? Tá bom, fez quantas fraldas de xixi hoje? Tá, então vamos tentar. Olha, você amamentou quanto tempo? Em que hora? Então vamos tentar de novo, né? Vamos tentar fazer agora isso, e aí vamos ver se vai fazer, e você me dá notícia daqui a meia hora, 40 minutos, né? Pra gente ter uma noção, porque assim, o que que vai ser gravidade pra mim, né? Um bebê que tá sem fazer xixi, um bebê Uhum. que não tá conseguindo mamar nada.
né, isso são sinais de gravidade pra mim. É um bebê que não acalma com nada, mesmo mamando, né, e fazendo xixi, então são sinais de alerta que podem ficar aí, né, na nossa cabeça, mas eu acho que trocar com a gente, sabe, eu acho que pra eles, eles verem, né, a gente poder, de certa forma, passar essa confiança de que: "Olha, tá mamando, tá fazendo xixi, o bebê Sim, chora, sim. tenta acalmar, pega no colo", eles às vezes precisam de mais colo nesse início. A gente sabe que existe a figura da esterogestação, né, que antigamente não se falava, que são esses Uhum, 3 primeiros meses que o bebê acaba alguns bebês têm mais, outros menos, né, dessa necessidade do colo, do acolhimento, do uhum. cheiro, né, de estar perto até os primeiros 3 meses durante os primeiros 3 meses de vida. Essa gestação, né, esse conceito da gestação que, E segue acontecendo exatamente, como mesmo se fora da fossem 12 barriga, meses de né. gestação, né, os 9 Uhum. dentro, os 3 fora, então a gente sabe que nesses primeiros 3 meses tem bebês que vão ter essa necessidade maior. E assim, um bebê que está mamando, fazendo xixi e acalma no colo, Uhum. assim, tá tudo bem, né. A gente Uhum. sabe que se fosse algum problema, estrutural, mecânico, físico, alguma coisa grave, o bebê não acalmaria daquela Sim, maneira. E eu acho que para os pais saberem isso, de certa forma, dá um respiro, um conforto, sim. sabe. Então Eu vejo você falando isso, assim, nessas situações de muita angústia, de sem saber o que fazer e se vendo, às vezes pela primeira vez ele sendo responsável por né, por alguém ali, né, uhum. alguém que depende totalmente de você, meio que nos coloca ali numa situação de não tem ninguém por mim, né. Então isso você tá falando, assim, traz essa sensação de desamparo mesmo, né. E aí o que você tá Totalmente. trazendo é um pouco isso, assim, o fato de saber que tem um suporte, que tem alguém, que tem o médico que tá ali sabendo, mesmo que, tá, não resolveu ainda, tá chorando ainda, mas eu sei que a minha médica, né, me falou, me orientou eu fazer isso, eu tenho um passo a passo aqui, eu sei, né, se acontecer alguma coisa, eu sei, Sim. né, pra onde ir, pra onde correr. Por mais que não resolva diretamente ali, a criança não pare de Dá uma chorar naquela hora. confiança, né, pra você Exato, passar por aquele momento. exatamente. Então, óbvio que os pais vão ter que caminhar, né, sem a família tá começando, a família vai funcionar sem o médico, não é assim, Sim, mas eu acho que dá esse conforto, sabe, esse colo, sim. que eu acho que às vezes a gente precisa por medo mesmo, até porque como é muito diferente de como era antigamente. A gente tem muita informação, a mãe grávida, o pai que tá na expectativa vai ler na internet e vai ficar maluco, né, assim, achando Uhum. que tudo pode acontecer e tentando ver 1000 sinais e, né, uma obrigatoriedade já é começar a rotina e começar o estímulo, sendo que eu brinco, os primeiros dias é sobrevivência, do bebê e da família, Sim. assim. Então, o que vier depois daquilo ali é lucro. Uhum. Sabe, eu acho que ter essa calma também é importante, sabe, Sim, pra poder viver aquele momento ali, sim. que não vai ser um mar de rosas, né. Sim. Já que você trouxe isso, eu vou até inverter a ordem aqui da pergunta, e aí já vou trazer a pergunta, sobre isso, né, sobre as a bênção que é a gente ter internet hoje em dia, né, Mariana? Porque a internet é uma ferramenta Com maravilhosa, certeza, né, maravilhosa. O que seria da nossa vida hoje em dia sem a com internet, né? A gente ter certeza. acesso a conhecimento, né? A gente está aqui produzindo material, por exemplo, que vai chegar na casa das pessoas graças à internet. Que bênção que é. Mas, junto com essa bênção, vem também, enfim, né, deixa rastros ali não É, tão positivos assim. E uma delas, a gente como médica vê muito isso, eh, às vezes, o acesso a informações que estão ali, que não necessariamente têm relação com aquele paciente específico. Vou trazer, assim, exemplos, no meu consultório, assim, com os pacientes, eu sou o tipo de tem médico que não gosta muito quando o paciente traz coisa da internet, enfim, eu já vi colegas, assim, que eu não sou muito desse perfil, assim, pelo contrário, eu sempre falo com os meus pacientes, falo: "Olha, viu alguma coisa, eu compartilho o material, falo assim: "Olha, toma esse material uhum, aqui, esse é um site, esse é um perfil, né, que eu confio, vai lá, lê, se informa", enfim. E quando o paciente tropeça com alguma informação na internet e fica ali, eu sempre falo: "Traz na consulta e a gente conversa, a sim, gente discute, eu explico, né". Porque eu prefiro do que o paciente ficar lá fosforilando 1000 coisas, né, com enfim, certeza. já achando que tem, né, um monte de coisa, um monte de diagnóstico que não tem na psiquiatria, né. Hoje em dia, tem muita informação que facilita muito o entendimento das pessoas Sim, sobre, né, "Ah, isso aqui, cara, ninguém nunca tinha falado isso aqui, eu acho que eu tenho isso aqui", enfim. Mas é importante trazer para consulta, né. E aí eu não consigo assim, né.
nem imaginar o tanto de desdobramentos que isso traz, por exemplo, na pediatria e É. principalmente nessa fase inicial. Então, enfim, queria que você trouxesse um pouco disso, assim, quais são as dúvidas mais comuns? O que você orienta para os pais em relação a essa questão da internet? Enfim, hoje em dia tem cursos e materiais e É. mil coisas, né, assim, Eu acho de... complicado essa questão, você falou que você acha, né, que você gosta que o paciente leia. Eu acho complicado, porque eu acho, primeiro, que os algoritmos, né, já jogam para as famílias, então você já começa a receber informação que às vezes você não está nem procurando, né? Se vendem muitos cursos que às vezes não são profissionais confiáveis, a gente não sabe. Material também que você vai achar de artigos que não são artigos, que não tem nenhuma validação científica. E até os próprios grupos, né, de mães e disso, que obviamente são uma ferramenta, é um grupo de apoio em muitos sentidos, mas também não é. Às vezes é uma coisa muito alarmista, né, e que Uhum, vai trazer diagnósticos e preocupações que você nem tinha. Mas que o fato de ser, né, de você estar ali naquela posição, que já é, como você falou, é um momento ansiogênico, eh, isso traz na sua cabeça: "Mas será que é isso mesmo?", sabe. E eu tô falando assim, mais uma vez, eu sou pediatra, né, e como mãe, e mesmo sabendo, eu sabendo a teoria, e eu sabendo me blindar, né, assim: "Olha, tecnicamente eu sei que não é", e eu me blindo e eu falo: "Não, não é". Mas fica aquilo: "Mas será que não é mesmo?", sabe. "Será que eu não tô". Então o que eu falo muito para as famílias é, primeiro, adoro lista de dúvidas. uhum, Eu falo: "Todo mundo tem um celular à mão, então pensou em alguma coisa, uma coisa que escreve no bloco de notas e traz", sabe. Isso começou quando eu fazia bem no início do meu consultório, foi um pai que eu lembro que ele trouxe ele até um amigo meu, ele abriu o papel, ele trazia uma lista de dúvidas escritas à mão, perfeito. e que ele ia ticando. E aí eu fiquei: "Gente, tá aí", né. E eu sempre falo: "Olha, pensou em alguma coisa, em vez de procurar na internet ou isso, anota. Uhum, Anota e me pergunta", uhum, sabe. Porque e falei: "E se não for ficar comigo, né, se for pra outro, anota". Porque é uma coisa que às vezes em um segundo eu vou tirar a sua dúvida, e mesmo se for parecer bobo, pra mim pode ser bobo, né, porque eu sei pediatria, mas se fosse uma coisa, por exemplo, da psiquiatria, ou quando é um engenheiro, se fosse uma coisa, eu não sei. sim. Então, eu posso fazer uma pergunta boa, mas né, que pra você vai ser boba e pra mim vai matar minha dúvida. Então, faz a lista e tanto que eu até brinco, eu faço as minhas perguntas, eu falo: "E aí, agora quais são as dúvidas de vocês?", Uhum. né, pra jogar de volta. Porque, assim, acho que em criança, você colocando na internet, no Google, a chance do seu filho sair autista ou com câncer é enorme. É isso, Sim, sabe. sim. Óbvio que a gente tem muito mais conhecimento hoje, a gente tá mais atento, né, que não necessariamente a gente tá super diagnosticando, que eu acho que a gente até em um ponto está, né, mas a gente tem que entender, né, que existe um limite entre a normalidade e a doença, né. Então que você pode estar naquele limite que às vezes, assim, você ter um sinal não quer dizer que seja aquilo, aquilo ali pode ser só uma coisa transitória que está acontecendo, e eu acho que o seu médico, né, o pediatra, vai te ensinar o que que você tem que olhar, o que que você não tem que olhar, como você pode estimular, ou por que que aquilo não significa nada, sabe. E tirar o peso que você às vezes vai ler, e aí você vai procurar outra coisa que vai só meio que corroborar o que você achava, e Uhum, aí aquilo ali virou uma coisa gigante na sua cabeça. sim. Então E eu às acho vezes complicado. e às vezes a gente tá falando isso, assim, não são de às vezes é uma questão de 10 minutos entre uma informação e começar a pesquisar e entrar no ChatGPT e jogar não sei o quê. Em 10 minutos você sai ali de uma dúvida que poderia ser, enfim, né, que estava ali tudo em paz, aí surgiu uma dúvida, para às vezes já uma O certeza diagnóstico praticamente num fechado, diagnóstico e busca no fechado. especialista que vai ver aquilo. Exatamente, exatamente. Então, e aí você começa a ver uma rede: "Não, então vou fazer envolver com isso aqui, porque esse aqui é o fulano que é bom, aí vai ter esse curso, aí vai ter", e aí quando você vai ver já se criou uma rede de preocupação, e não era tanto, entendeu. E Sim. também, assim, se for uma preocupação, você vai trazer a gente nesse início, né, tem consulta mensal, assim, no Uhum. primeiro ano de vida da criança, então a gente vai estar se falando sempre, vendo a criança sempre, né. E se for alguma coisa, ninguém melhor do que o seu médico pra te explicar e orientar, né, alguém que Sim, tá vendo a criança ali linearmente, né. sim, Então perfeito. eu acho que isso é o mais dessa relação, sabe, dessa troca, assim, com o médico, que por isso que tem que ser uma relação de muita confiança, né. Sobre isso, assim, né, sobre essa importância do vínculo, isso aliás, até antes de falar isso, isso você falou da listinha, é algo também que eu falo muito com os pacientes, assim, na consulta, falo assim: "Anota no bloco de notas, traz as dúvidas, né, É, assim, pra na toda próxima consulta". especialidade isso é bom. Quando o paciente chega assim: "Ai, doutor, eu fiz uma listinha", eu falo: "Ótimo, que maravilha, vamos", né, eu vejo junto, às vezes são muitas, às vezes, né, depende, vamos ver aqui quais são as mais urgentes, a gente, né, foca nisso aqui.
e até o paciente sair realmente tranquilo, né, É, assim, acho que o nosso papel como médico muito mais, porque às vezes tem alguma coisa que a gente não tem como curar, como tratar, né, sim. enfim, mas o nosso papel é muito isso, assim, é dar segurança e E orientar, tranquilizar né. e orientar, exato, né. Então, isso da listinha eu também sou super, enfim, defensora. Porque eu acho que sai todo mundo, assim, né, a consulta sai completa, sai amarrada até a próxima, evita que também depois fique: "Ih, não sei o quê", e, né, Exato, lembrando o que gera uma ansiedade, né, e essas dúvidas, então eu acho exato. importante mesmo. Agora, isso tem muito também do vínculo, assim, né, com o Sim. profissional. E a gente sabe, eu sempre falo, né, a gente aqui de médico para médico, médico é uma raça, né? Médico É. né, a gente não pode, assim, falar por toda a classe, porque a Hum. gente, né, sabe que tem Bem colegas que. heterogêneo. Exato, a gente sabe que tem colegas que não se disponibilizam, assim, né, não estão dispostos a realmente estar ali com o paciente, ouvir, orientar, né, Uhum. enfim, tem formas de atendimento enfim, não cabe aqui julgar, mas já julgando, né, porque às vezes é uma consulta de 5 minutos, você tem um monte de coisa É, ali não para tem fazer, não tem como. como, né. Então, enfim, então não é todo mundo que tem essa possibilidade de estar ali com um profissional, que, enfim, esteja disposto a ouvir. Às vezes a pessoa até tem tempo, mas não tem essa postura de estar ali realmente como um time, né, assim, e tá ali só para prescrever e, né, o paciente traz só para tocar fila. Não é muito o nosso perfil, né, enfim. Mas qual que é a importância, assim, o que que você vê da importância que tem desse vínculo, assim, com o profissional para assim, para os pacientes que você atende, né, assim, para as famílias que você atende, que vantagens isso traz, assim, você e como, assim, como buscar um pediatra, por exemplo, que tenha que se disponibilize dessa forma, que traga essa sensação de confiança, porque, enfim, tem muita família aí que fica perdido, às vezes, até ouvindo a gente aqui, fala assim: "Caramba, nunca tive isso". O pediatra do meu filho, por exemplo, se às vezes eu pergunto as coisas, responde de qualquer jeito. Uhum. E aí é isso que a gente tá falando, né, a pessoa sai dali às vezes mais ansiosa e mais preocupada do que Sim, entrou, não é muito a pelo menos a função, né, que eu acredito que, né, com que a gente certeza. precise cumprir ali. Então, enfim, fala um pouquinho o que que da tua visão, assim, sobre a importância desse vínculo, o impacto que isso traz. É, primeiro, eu acho que você falou isso, do especialista ouvir, eu acho que atualmente, né, assim, no mundo que a gente vive disso, esse espaço tem que existir a escuta, né, do paciente, isso desde sempre, né, no caso. Acho que na pediatria isso não que seja mais importante, mas é muito importante porque o nosso paciente não fala. Então a gente vai ter que, né, através do que está sendo passado pra gente, ver com o que a gente está vendo e você normalmente tem 2 visões ali, porque tem a família, né, tem, né, a mãe, as 2 mães, os 2 pais, ou o pai e a mãe que estão ali, Às vezes uma avó, e às vezes a babá, às vezes, né. exatamente. A avó e babá também eu sempre peço para levar, Uhum, eventualmente se estão muito inseridas no cuidado, porque eu acho importante elas me ouvirem, uhum. e elas perguntarem para mim, até porque normalmente são pessoas que já vêm com bagagens prévias, Sim. né, eu até brinco, os avós são um exemplo de sucesso. Olha os filhos deles aí, né, com filho, trabalhando, saudáveis, Sim, então deu tudo certo. sim. E as babás também vêm de outras famílias, né. Então eu acho importante alinhar, até pra poder perguntar para mim e eu explicar por que que eu tô falando daquele jeito. Uhum, Né, e porque essa questão do vínculo, né, a gente às vezes começa na consulta pré-natal, que a gente faz muito, e isso eu vejo tanto de pacientes que eu vou fazer o parto nas minhas equipes, quanto pacientes que eu não sou da equipe, querem conhecer e estão buscando. E eu acho que primeiro tem que haver uma empatia, o uhum. que eu falo tem que chegar na família, e a família o que ela fala tem que chegar em mim. Não necessariamente nós seríamos grandes amigos fora do consultório, mas isso não tem nada a ver, né, eu acho que é uma questão de como a comunicação rola ali. Uhum, De ter troca mesmo, de ter escuta, uma escuta, né, ativa, de poder falar, de poder ser ouvido. E o que eu falo para as famílias tem que ser alguém que vocês confiem, uhum. né, que vocês vão entregar ali e vão escutar e aquilo não que vai ser a verdade única, mas que vai ser a nossa verdade. Sim. Porque vai vir muita opinião. Isso desde que tá grávida já começa, Uhum. né, vem muita opinião, vem muito comentário de fora. Quando tem o filho isso acontece mais ainda. E não necessariamente são comentários, maléficos, né, com uma maldade ou pra julgar ou são pra ajudar, Sim, mas não são a sua história. sim. E são vários comentários diferentes e que você fica: "Mas será que se eu fizesse isso ia ser melhor? Será que não". Então, assim, que eu falo pra família, eles têm que se blindar, o casal tem que se blindar e pensar: "Então, olha, a gente encontrou com a nossa médica, né, o nosso pediatra falou isso,
E é isso que a gente vai fazer e a gente tá, sabe, nessa união, assim, esse é o nosso círculo. Uhum. É o casal, a criança, o pediatra e a gente tá ali, sabe, pra pensar junto, pra ver o que é melhor junto pra família. E aí é nisso que eu acho que o vínculo é importante, porque o que eu falo, eles têm que comprar aquilo como, né, como verdade pra eles, como se aquilo fosse funcionar pra eles e também pra dizer: "Olha, não, isso não vai funcionar", Sim. sabe? Ou pra dizer: "Não, olha, isso que você falou pra gente tá dando certo", né? E eu até falo para as famílias também que a gente constrói, né, um plano, uma rotina, mas que não é uma coisa fixa. Uhum. Aquilo ali, a gente está tentando. Se não der certo, eles vão me sinalizar e a gente vai voltar atrás, a gente vai repensar, né? Às vezes, como na pediatria a gente trabalha muito mais com promoção de saúde do que com doença, Sim. né? Caminhos diferentes vão levar para o mesmo lugar. Uhum. E até por isso que entra um pouco no que a gente falou antes, que eu acho que quem tem vários médicos não tem nenhum. Uhum. Porque você vai ter caminhos diferentes para ir para o mesmo lugar, mas às vezes o meu caminho, a minha sugestão, né, para aquela família, o que não vai ser a mesma de outra. Se você fizer metade, metade, não vai dar certo. Sim. E quando você falar com um ou com outro, vão acabar sugerindo coisas diferentes, sabe? Sim. Então, precisa ter uma pessoa que você confie e você vá seguindo. Eu falo isso porque, assim, é uma coisa que eu faço quando que eu até brinco, eu sou ótima paciente. Uhum. Mesmo sendo médico, que médico muitas vezes não Médico é não um bom costuma ser paciente. bom Exato. paciente, é. Mas se eu escolhi aquela pessoa pra estar comigo, aquela pessoa eu vou ouvir, porque vai ser uma pessoa que fez sentido pra mim, né. Sim, Não é que eu também vou ficar fechada, eu não vou, mas ela fez sentido e eu vou seguir o que ela tá me orientando. E o que eu não concordar, eu vou perguntar e a gente vai trocar e vai repensar junto. sim. E que eu acho que também funciona com você, né, assim, de não dá pra família mentir pra gente, falar que tá Uhum. fazendo, não tá fazendo. Sim, não faz nem E eu acho não que é faria nem esse sentido, né, mas eu acho assim. que esse é o vínculo que tem que existir, Sim. sabe, de poder dizer: "Olha, vou te falar a verdade, não fiz". Uhum. Ou vou te falar a verdade: "Mariana, você falou que era pra eu ficar acordando a cada 3 horas, não consegui. Sim, Ele tá mamando a cada 5", sim. entendeu? Até pra eu entender o que tá acontecendo ali. Ou falar: "Tá dando remédio? Não tá". Ou: "Olha, não, tô dando remédio direto, não tô conseguindo". Porque eu tenho que saber o que tá acontecendo pra poder ajudar de verdade. Sim, com certeza. E isso tudo vem da relação de confiança e do Uhum. vínculo. Então, se isso não tá existindo, né, tanto que às vezes vem paciente pela primeira vez, quando vem pra mim, né, seja e criança que não foi, né, que chega uma criança um pouco mais velha, que eu sempre pergunto assim: "Ah, é urgência? É consulta de rotina? É uma segunda opinião?", até pra entender o que aconteceu, por que que tá perguntando, pra explicar como que a gente vai funcionar, Sim, né, como que funciona a nossa troca ali, o meu acompanhamento, ir pra frente, pra ver se faz sentido pra família, né, sim. também. Perfeito. E até assim, seguindo nessa linha, qual, né, o que que você considera o ideal ali, porque a gente está falando, né, assim, da pediatria, mas a gente está falando desse acompanhamento já desde cedo, né, assim, da sala de parto, e aí você está Uhum. falando de diferentes momentos em que você pode, né, entrar ali na vida aí dessa família, né. Mas o que que você consideraria ideal, assim, tem um momento ideal, assim, para as pessoas que estão ou planejando uma gestação, ou que já estão gestantes, ou qual que é o momento ideal de, por exemplo, isso, assim, né, procurar, um pediatra em relação a esse vínculo? É começar realmente desde a barriga? Você falou, né, em algum momento da consulta pré-natal, a gente É, associa a consulta pré-natal ao obstetra, né, sim, mas explica um pouquinho, assim, qual que seria o ideal, entendendo que o ideal nem sempre vai sim, ser, né, tem claro. vários fatores que influenciam aí, mas, o que que se você poderia, né, se você pudesse desenhar, assim, o acompanhamento ideal, qual seria? Assim, em que momento te procurar um neonatologista? Então, é engraçado você falar isso porque, né, tudo bem que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas como pediatra, como neo, né, que o obstetra, né, acaba sendo a figura central. Óbvio que tem o pré-natal inteiro, né, mas no parto, eu vejo às vezes até colegas médicos, eu pergunto: "Ah, quem vai ser o pediatra?", e não sabe, eu fico: "Gente, Uhum, é tão sim. importante, tipo, como não sabe que vai ser o pediatra do parto, sabe?". Aham. Porque é uma figura tão central, mas é porque pra mim a figura central do Sim, parto é o bebê, né. sim. Porque ele é o objetivo final daquilo tudo. Então, a consulta pré-natal, eu acho que nem do ponto de vista técnico, eu acho que a gente nem orienta tanto a família, porque o que acontece antes do bebê nascer é uma outra realidade Uhum, depois do bebê nasce, sabe. Eu acho mais pra ter uma questão de conversar, sim. ver se bateu, né, se vocês conseguem se imaginar ali com aquela pessoa ou não, como vai ser. Então eu acho a consulta pré-natal, interessante nesse sentido. Nem sempre é factível, porque às vezes as coisas vão acontecendo, vai nascer prematuro, e isso, mas tirando assim, então esse momento, né, do conhecer antes, pra você já saber, né, esse vínculo.
se você vai ficar ou não, como vai ser. Se não fosse isso, assim, no parto eu acho legal, mas isso também não é uma possibilidade sempre, porque tem equipes que são fechadas, então você não vai continuar, né, você não vai poder mudar isso, né, da equipe, mas eu acho que começar recém-nascido faz sentido, porque eu Uhum. acho que você começa desde pequenininho, sabe, Sim, assim, você não só da criança, de você ver o desenvolvimento inteiro, mas você vê a família se desenvolvendo, você vê a sim, família crescendo e se desenvolvendo, você vê como é que mudou aquilo, você consegue ver os vários momentos, sabe, no caso da amamentação, da nutrição, né, do que tá dando errado, o que tá dando certo, de como é a dinâmica da família, e eu acho que você consegue, talvez não sei se ajudar mais, mas, eu acho que as intervenções, de certa forma, são mais eficazes, porque vai ao sim, longo do tempo, né, sim, são mais você vai construindo ali, e construindo na maneira do seu raciocínio, do que sim, você acredita, né, e você estudou, da maneira que você acha que é o melhor para a família mesmo. sim. Eu acho que a criança, quanto menor, eu acho que acaba funcionando mais, porque cria mais vínculo com a família, com a criança também, né, que no momento vai muito bem, de repente ela passa a nos odiar. Entre 8 meses e 2 anos, a consulta é uma luta, Sim, sim, é um fato. Não existe, são raros. Se me dá um sorriso, já estou muito feliz. sim. Eh, e a criança mais velha acaba tendo menos noção, porque ela vai muito pouco, né, assim, Uhum. muito pouco. São Pensa que consultas mais pontuais, né. exatamente, assim, a Uhum. criança depois vai a cada 4 meses, até pra ela lembrar é difícil, né. Sim. E aí é engraçado às vezes, assim, que o paciente tá desde pequeno com você, quando vai numa emergência ou quando vai, olha e fala: "Não, esse não é meu médico. Tipo, essa não é minha Que médica, eu não quero. traição! Não, não vou Eu fazer, não não saberia é". lidar com isso, eu não saberia lidar com Pois é, essa então, eu acho que assim, eu não tenho limite, né, eu vejo que às vezes vão marcar consulta no consultório e perguntam pra minha secretária: "Ah, a doutora Mariana aceita paciente de primeira vez, com 5 anos, com 7 anos?". É criança, assim, Sim. se eu aceito, tem gente que realmente não aceita. Primeiro que é difícil, porque você começa tanto que a consulta pra criança é chatíssima, eu até falo: Uhum. "Olha, desculpa, eu tenho que voltar pra Sim, barriga". E sim. a criança tá com 7 anos, então a gente vai passar pela vida inteira aí dela. Mas é importante pra eu entender a criança que tá chegando hoje, né, não é só sobre a rotina dela hoje, é tudo que veio antes. E mas até pra criança e pra família vincular também, né, porque ela me viu ali uma vez, e aí vai ter uma intercorrência, ela vai me ligar, ela vai mandar mensagem, e aí ela vai acreditar no que eu falei, né, e Sim. ela vai querer fazer o que eu falei, sendo que ela me viu uma vez? E nesse contexto que a gente estava falando Milhões de de um opiniões e bombardeio de pessoas informações externas, exatamente, todo mundo tendo uma solução incrível, maravilhosa, que funcionou e que super vai funcionar, que se você não estiver seguindo aquilo, isso. é o caminho da Ou às né, do vezes nem isso, mas fracasso. assim, é o grupo da escola. Aí eu: "Não, olha, porque na minha turma tiveram tem 3 na turma do meu filho tem 3 com pneumonia usando antibiótico. Mas será que não é não sei o quê? Será que ela vai acreditar em mim quando eu falar: "Olha, a febre começou hoje, sabe, faz isso, isso, olha esses sinais, vamos esperar, eu examino amanhã". Ela vai ter essa confiança, sendo que Sim, tem outros 3 amigos na turma que o pediatra passou antibiótico? É essa, entendeu? Essa é a coisa que se a família tá comigo desde lá de trás, ela sim. já me conhece, ela já sabe, né, o jeito que eu trabalho, E enfim, sabe que você, que eu tô de olho. né, que você conhece a criança, né, E que eu então tô isso de faz olho, muita é isso, diferença, assim, que sim. não é uma coisa que eu tô falando, né, tipo, eles sabem que, assim, se for urgente, vai ser urgente, não vai Sim, ter isso. sim. Aí no nosso caso, assim, acho que na medicina como um todo, pra gente que trabalha dessa forma, né, não prescrever dá mais trabalho do que prescrever, né. Muito. Porque quando a gente não prescreve alguma coisa, que a pessoa às vezes está esperando, né, assim, aquela prescrição, aquela orientação e você não aí você precisa explicar e fazer todo e de fato, né, a pessoa assim, para você deixar seguro, o paciente seguro daquela decisão, né, daquela não prescrição, né. E daí tem que vir o vínculo, Exatamente. porque pra confiar que vai sair com antitérmico SOS e Uhum, soro nasal, é uhum. assim. E eu até, assim, falo, né, já tive essa conversa algumas vezes que eu falo: "Olha, você vir aqui, se eu achasse alguma coisa e começasse antibiótico", falei, pra mim seria muito mais fácil, Sim, porque a infecção bacteriana começou o antibiótico, eu sei que em 48 horas vai estar respondendo. sim. O quadro viral, a gente não sabe pra onde vai. A gente vai continuar de olho, eu preciso que o corpo combata e pode haver uma infecção secundária, a gente vai ter que continuar de olho. Então, assim, mas também passar um antibiótico para o vírus não vai adiantar nada. A Sim. criança vai continuar fazendo febre, a criança não vai melhorar. Então, assim, não é, sabe, então é muito mais fácil fazer, né, fazer à vontade, fácil entre aspas, porque se a Uhum. criança continuar com febre não vai ser fácil nem pra ela, nem para os pais e nem pra gente. Então, Sim. mas daí vem o vínculo, vem a confiança de poder fazer isso em paz.
ou até pra me conhecer pra dizer: "Olha, e é isso", as minhas famílias eu conheço que falam: "Olha, tá estranho, Uhum. a criança tá estranha". E sim, tanto que tem família que fala: "Tá estranho", eu falo: Vou ver agora". Tipo, Sim, fala com a Márcia, que é minha secretária, e a gente vai e eu vou ver, porque eu já sei. sim. Eu sei que sabe, eu já conheço as famílias, a gente Você conhece já as conhece o crianças. comportamento da família, né, E da assim, eles criança? eles passam a conhecer você, mas também você, E né, da conhece a criança? A gente criança e a família. sabe, que nem por exemplo, assim, meu filho faz febrão, Uhum, sempre fez. uhum, É de 39 pra cima, sim. A minha filha não é. A minha uhum, filha com 39 ela tá largada. E eu já sei meus pacientes, eu já sei quem é o paciente que faz febrão, quem é o paciente que não faz, quem é o paciente que, mesmo com febre, tá toda, então se ele tá com uma febre baixa muito caído, isso já é estranho. E é isso, é do tempo, né. legal. E bom, bom, eu acho que para essa pergunta aqui, a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando 1000 tópicos, né, mas enfim, das coisas que você vê no dia a dia, assim, e dessas, né, das dúvidas, das angústias que as famílias trazem, o que que você, qual conselho ou orientação, assim, que a gente possa dar de uma forma geral, assim, eh, que você acha importante, assim, deixar para as pessoas, em relação a isso, em relação a essa fase ali, para essas famílias? Eh, qual conselho assim, você acha importante ser compartilhado? Olha, além tá falando do início da vida? Desse início do bebê? Olha, eu acho que ter um profissional de confiança te acompanhando, que nem você teve, né, no durante o pré-natal, eu acho muito importante. Fazer o acompanhamento regular, entender, né, que a consulta de rotina, ela é uma promoção de saúde, a gente vai acompanhar como está até ali, a gente não vê só na doença, Uhum, né. É importante: "Ah, foi na consulta, estava tudo bem? Que ótimo", né, porque ali a gente vai orientar como estimular a criança, o que que a gente espera para aquela fase, o que que a gente não espera, ajudar a mudar dinâmicas que podem não estar funcionando, ou tirar o peso de certas coisas que, olha, vai acontecer, uhum, sabe. Por exemplo, em torno de 3, 4 meses, a gente tem uma piora do padrão de sono da criança. É da idade. A consulta dos uhum, 4 meses, normalmente, a queixa é o sono. uhum, E que aquilo ali é esperado da idade, existem vários motivos, como a gente pode ajudar e tudo. E isso a gente só vai, né, é uma rotina, não é uma doença, né, então é uma consulta de rotina. E acho que, assim, mais do que além disso, né, que tentar levar, e esse conselho não é fácil, levar com leveza. uhum, É é muita mudança, é muita coisa, é uma mudança gigante de vida. Você, né, o adulto se tira do centro, né, que você é o centro da sua vida, sua prioridade, você tá ali, você coloca uma criança, né, então muda a dinâmica da vida sua, muda a dinâmica da família, da casa, e nesse sentido que o segundo filho acaba sendo um pouco mais fácil, porque a uhum, vida já mudou. O uhum, segundo entra numa vida que já tá ali funcionando numa outra dinâmica. sim, Que já tem uma criança, né, sim, e que a outra criança já ocupa bastante espaço. Então, o bebê ali acaba até, coitado, eventualmente ficando de coadjuvante naquele caos. sim. Mas que, obviamente, o bebê, né, a criança que chega, ela é o centro, ela vai virar uma prioridade, mas que eu acho que a gente tem que tentar não fazer a vida inteira girar em torno dela, que a Ai, gente que não precisa difícil, se Mariana. sim, mas eu acho que a gente não precisa se anular totalmente. Uhum, Óbvio que a rotina da criança, né, é prioridade, a alimentação e tudo isso, mas eu acho que a vida, sim, a vida tem que rodar em torno da criança, mas que a criança também tem que entrar um pouco no ritmo da família. Então, por exemplo, tem famílias que têm uma vida social, casal, que é muito ativa e que vai continuar tendo. uhum, Que isso não vai mudar, isso é da dinâmica do casal, isso faz parte, a criança vai estar nesse meio. Óbvio que eles não vão levar o recém-nascido, né, o bebê pequeno, para os eventos, mas se é uma família que vai ter uma vida social, que a criança comece a participar dessa vida social até desde o cedo que a gente ali no consultório entender que faz sentido, sim, porque é uma criança que vai comer fora de casa, é uma criança uhum, que vai tirar soneca nos lugares com barulho, uhum, que, sabe, vai ter mudanças de rotina. Tem famílias, casais que gostam muito de viajar. Então que vão estar viajando ali uma vez por mês, então que a criança vai estar dormindo em lugares diferentes, em ambientes diferentes, com estímulos diferentes. E se a criança for criada só naquela casa, naquela rotina, naqueles horários, naquela cama,
ela não vai se adaptar em um lugar fora. É legal você trazer isso, assim, porque hoje em dia se fala muito da importância da rotina, né, assim, de você manter a rotina e que, bom, eu imagino que deva sim ser importante para uma criança que está se Sim, desenvolvendo, mas é legal você trazer esse contraponto, porque o que a gente vê também são, é isso que a gente falou no comecinho, né, os cursos e os livros, as informações estão aí, e claro, assim, né, pelo menos a gente espera a maioria das pessoas ali que estão, principalmente quando estão planejando isso, desejam ser bons pais e boas mães, né, e tem que sim. seguir a cartilha do bom pai e da boa mãe, né. Só que depende da família, né, assim, Sim, e depende da criança. A sim. gente tem que entender que, assim, aí o que eu falo, você até me perguntou: "Ah, pior conselho para uma família de um bebê pequeno", rotina fixa. Chegar em casa com um recém-nascido e querer estabelecer uma rotina fixa, primeiro que é missão impossível. O Uhum. recém-nascido, ele faz o que ele quiser. Sim. Você tem um recém-nascido que vai dormir o dia inteiro, e você vai ficar brigando pra ele acordar pra mamar, vai ter o que Uhum. vai ser bravo, e é isso. Uhum. Então, óbvio que a rotina é importante. Criança gosta de previsibilidade, de saber, mas a rotina vai ser, eu falo assim, no início, uma ótima rotina que a gente pode começar a colocar é, no final do dia, diminuir o ritmo da casa. Para Uhum. entender a questão do dia ter um ritmo mais agitado e de noite ser mais desacelerado. Tentar estabelecer uma hora que a criança vai para o quarto, vai, né, tipo, você vai colocar o pijama e ela vai dormir. A gente fala de manhã começou o dia, então trocar a roupa da criança. Óbvio que para o bebê não faz a menor diferença, tá com Sim. pijama, tá com isso, não é isso, mas Sim. é que entender, né, que assim, ah, agora acabou a hora de dormir, agora é a Uhum. hora de viver o dia, então eu estou Uhum. com a minha roupa do dia, né, abre a cortina, troca a roupa e vai. Dele entendendo a movimentação ali Porque da isso a casa, criança né. vai entendendo, e Uhum. isso é a rotina, assim, né, e Uhum. depois quando come, por exemplo, que aí vai acorda de manhã, mama, aí faz o lanche no meio da manhã, o almoço tem mais ou menos os horários das sonecas, porque não é uma coisa fixa, né. Tem criança que até realmente: "Ah não, dorme entre 9 e 10", mas tem criança que dorme no meio da manhã, o que Sim. quer que amanhã signifique para ela. Sim. Eh, e isso você consegue manter fora. É isso que é, por exemplo, se o seu filho almoça, né, entre meio-dia, entre 11 e 13h, entre meio-dia e 2h, você não vai querer na viagem fazer seu filho almoçar às 3h e fazer isso um bebê pequeno, porque vai ser um caos, você vai bagunçar a vida dele, ele vai ficar irritado. Eh, mas, também entender, assim, que você pode que a rotina não precisa ser uma coisa tão rígida, Uhum. porque isso gera ansiedade. Às vezes, Sim. assim: "Olha, não, eu quero que meu bebê durma às 9h, porque eu chego tarde do trabalho e a gente vai acordar tal hora". E não adianta, eu tenho Sim. bebê que dorme 6h30, 7h. É, gera E ansiedade, gera muita frustração, né, porque é isso que você falou, o bebê ele vai exatamente. ter o ritmo dele ali que, que enfim, Que é a da gente não vai criança. ter controle, assim, total, né, assim, você tá ali para orientar o desenvolvimento da criança Exato. e É um ser identificar humano. se alguma coisa vai fugir muito ali do né, assim, dos conformes, mas assim, é um ser humano se desenvolvendo e, né, e acompanhar. Então e aí eu vejo muito também isso, aí, né, respinga aqui para mim, porque aí no consultório os pais e as mães, assim, nessa fase, é isso, né, assim, de uma fase realmente foi o que a gente falou no começo, assim, muito, desafiadora para as pessoas que tentam levar dessa forma, né, assim, não que exista um jeito certo e errado, cada um tem sua personalidade Exato. e o que acredita, enfim, mas, assim, entender também o desgaste que essa tentativa de controle isso aí é pra vida, tá, não é com bebê não, isso aí é pra vida, né, quem é meu paciente sabe, no consultório a gente fala bastante disso, mas como essa tentativa de controlar todos os fatores ali, da vida, isso gera uma frustração, porque é impossível, Mas né. no filho isso fica gritante. Uhum, E eu até, sim, né, brinco com algumas mães, assim, né, com algumas famílias que tem todo um planejamento do parto, de como vai ser, e às vezes, sabe, ah, queria um parto, né, de tal maneira, com tantas semanas, e aí teve uma intercorrência, nasceu prematuro. Eu falo: "Então, né, seu filho tá te ensinando a primeira lição da maternidade, a gente não tem controle sobre nada". sim. E isso é muito difícil da maternidade. A gente que tá acostumado, e eu falo mais da maternidade, porque eu acho que o cromossomo Y dá uma Uhum. equilibrada nisso. Sim, Eles levam de uma outra forma, eu acho que pra gente não funcionar da maneira que a gente queria e que a gente quer fazer funcionar, é difícil. sim, E assim, eu falo isso todo dia no meu consultório, em várias consultas, e quando foi comigo, foi difícil. sim, Então, é um mantra que você tem que ficar tentando, sabe, pensar ali que a gente perde o controle. Você vai tentar, sim. e você tem que ver se seu filho vai aceitar.
Sim. sabe. E o que eu falei isso da criança que parece um exemplo bobo, mas assim, eu tenho paciente que 6h30, 7 horas desliga, que não adianta, se você esticar a corda, a criança vai ficar muito irritada, ela não vai dormir, ela vai ter uma noite pior, e não tem o que fazer. Sim. Sim, a gente vai ter que aceitar que por um tempo vai ser esse. Aí eu me sinto muito como exemplo, porque, não vou citar outros pacientes, porque acaba parecendo um exemplo, palpável, Uhum. né. O meu filho não dormia antes das 9 da noite, Uhum. não existia esse desenho. A rotina começar às 7, ótimo, eu ia ficar 2 horas com ele no quarto, era o que ia Uhum. acontecer. Eh, a minha filha 7 horas vira abóbora. Uhum. E é Sim. isso. Então na mesma casa eu tenho 2 dinâmicas que é a mesma família, é a mesma rotina, e a gente tentar jogar um pra rotina do outro, óbvio que com o tempo isso vai se encaixando, que eles vão crescendo, mas no início só vai gerar uma expectativa frustrada Sim. e pais estressados, porque Sim. você tentar fazer uma criança ficar acordada ou colocar pra dormir, a criança tá chorando e gritando, e você cansado no fim do dia, é assim, é o combustível perfeito Uhum. pra um estresse Sim. absurdo, Sim. né, e você vai estourar com quem tá com você, com a sua dupla ali, Sim. né. Perfeito. Então eu acho que isso é o e aí daí vem o levar com mais leveza, entender o que é importante pra vocês, sabe, o que vai ser prioridade naquela família, eh, e mais uma vez, isso assim, não é também: então a gente não tem que estabelecer rotina nenhuma, vamos sair", Ah, é também bagunça, não é vamos isso, uhum. né, saber você conhece seu filho, Uhum. você conhece, você sabe que se você sair, seu filho vai dormir na rua ou não vai. Tem criança que é muito difícil de Sim. dormir e que ela precisa dormir aquele momento do sono pra poder viver o resto do dia bem. E aí, né, se você entendeu que esse é o sentido, e aí essa é a flexibilidade que você vai ter que ter no sentido de: "Olha, naquele horário não dá pra gente marcar nada", assim, entender que é um período da sua vida, que aquilo vai acontecer e tudo bem, Sim. sabe. E vão te julgar e vão criticar? Vão. Sim. Mas assim como criticariam se você saísse e a criança chorasse. Então a Exatamente. crítica vai estar aí pra ser feita, Exato. Isso que eu ia sabe. falar, inclusive os palpiteiros de plantão que estão ouvindo aí, vamos facilitar, né, gente, estão ouvindo aqui, né, toda a dificuldade que já tem na vida. Se É. você tem uma opinião, assim, para dar, assim, uma coisa ali muito a não ser que a criança, não sei, seja uma coisa muito gritante ali e o pai e a mãe esteja te pedindo ajuda, vamos ó, ajuda tanto, né, às vezes a gente ficar ali de Que boquinha fechada. mesmo o gritante eu acho complicado falar, Sim, porque o pois é. gritante normalmente já tá rolando um estresse pra família. E Eu aí acho você assim, se coloca mais pedirem exato. aí você coloca mais eu acho que você o jeito que você tá fazendo não é o jeito ideal, eu acho que você devia sim". E aí isso serve eu acho que para os 2, eu vejo nos 2 cenários, né, assim, de as famílias que estão tentando manter ali uma rotina, porque entendem que a sua criança, que o seu bebê, naquele momento ali, é o momento do sono, que e que: "Ah, imagina, mas olha, mas ai, porque vocês não podem se limitar assim, porque vocês não podem parar a vida de vocês", sendo que a família tá entendendo ali que é da nesse caso, né, que você falou que é da natureza da criança, e o contrário também, né, assim, às vezes de estar fazendo uma coisa: "Ai, olha, mas tem certeza que vai sair com a criança assim? Então apenas parem, tá? Pare, guarda pra você, tá? Não sei se a pessoa pedir, ainda assim você fala assim: "Você tem certeza que eu tenho uma opinião aqui, mas você tem certeza que", né? E aí eu acho que um outro ponto, assim, eh, eu acho que disso tudo, assim, que a gente tá falando, lembrar, acho que uma coisa muito bacana que você falou também no comecinho, foi que, na maioria dos casos, assim, a doença, assim, né, problemas graves ali na infância, é claro, vamos ter situações ali de Sim, mas assim, a doença é quase que uma exceção, né, assim, na maioria dos casos o desenvolvimento é saudável, assim, sim. a natureza gente, ela tá são bilhões e bilhões de anos de desenvolvimento, entendeu. Esse processador que tá rodando aqui na gente, esse chipzinho, já foi testado e muito, entendeu, e validado então assim, na maioria das vezes vai correr tudo bem, né, assim, a regra é claro que tem exceções e é para isso que a gente como, né, como profissional de Sim. saúde tá ali para dar apoio, mas, entender também, às vezes é isso, né, esse excesso de informação às vezes faz a gente às vezes não, né, faz a gente ficar muito em alerta para possibilidades, que sim são possibilidades, mas não quer dizer que se acontecer X, vai acontecer Y. Uma coisa que a gente aprende na faculdade de cedo é que na medicina nem nunca nem sempre, né. Exato. Então assim, não é uma ciência exata, mas é isso, a gente trabalha ali com probabilidades, né, e a E isso é difícil, probabilidade dependendo da profissão, eu até brinco, assim, que minha família é de engenheiros, né, minha família, meus pais, meu irmão, e eu, antes da faculdade, eu achava que era assim: "Não, o médico, não, você vai e é isso", né, uhum, tipo, você tem X, Y, Z, então é tal diagnóstico que vai fazer isso. sim, E não é bem não assim, é.
paciente não lê livro, Uhum. né. Você vai tendo que vendo e às vezes são caminho ainda mais quando você não tá falando realmente de doença, né, tentativa e erro e tanto que várias vezes os pais falam: "Ah, e se eu fizer tal coisa?" Eu falei: "Olha, vamos tentar, Uhum. e aí você vê, se não der certo a gente volta atrás", Sim. né, porque é ir tentando e também entender que tudo com a criança, né, de rotina, de alimentação, do sono, do é uma via de mão dupla, né. Então você pode fazer a sua parte, mas você precisa que a criança faça a dela. E ela não necessariamente vai responder da maneira que você esperava. E aí vem a coisa da frustração e da ansiedade, que Sim, também é muito mais sobre a gente do que sobre a criança. sim. Então também entender o que que a gente não tá jogando de expectativa em cima da criança, e também não é legal, assim, não era legal, né, a gente mudou muita coisa da criação, ainda bem. Antigamente a criança era não enxergada, né, ela era uma pessoa sem opinião e que estava ali, o que ela falava não era ouvido, mas a gente também tem que entender que a criança é um ser em formação Uhum, e que ela depende da gente, que a uhum. gente é espelho, né, que muito mais do que a gente fala é o que a gente faz. Então o que a gente fala, né: "Ah, é porque a criança, nossa, ela grita, ela chora e ela tá ansiosa", como é que vocês estão? Uhum. Se você tá gritando pra ela não gritar, como é que ela não vai gritar? Sim, Se você tá uma pilha de nervos, de ansiosa, porque a criança não faz aquilo, porque a criança não faz não sei o quê, como é que a criança não vai estar ansiosa sim. de volta, né? Então, eu acho que a gente também tem que olhar pra gente. E eu sei que isso acaba gerando mais ansiedade, mais cobrança, mas e daí vem a parte de tentar levar com leveza, Uhum, né, que mais uma vez, não é simples, uhum. né, é o que eu falo, assim, o que eu falo no consultório, o que eu estudo, o que eu falo não quer dizer que eu consiga fazer, Sim. tá, o que a gente fala é o que a gente sabe que deveria ser feito, mas da gente tentar olhar, sabe, que briga que a gente vai comprar, que briga que a gente não vai comprar, Uhum. isso é realmente necessário, isso não é, sabe, se eu vou seguir esse caminho, não vou. E aí mais uma vez aí entra, né, e aí por isso que a coisa do núcleo familiar central, do pediatra estão ali pra gente ver o que que vai fazer sentido e o que que não vai. Sim, perfeito. Mariana, eu ficaria aqui dias e dias e dias ouvindo você falar, Que tão bom. maravilhosamente bem, mas para a gente, enfim, encerrar pelo menos esse primeiro, quem sabe, né, a gente traz outros temas aqui para você Sim. voltar e nos abrilhantar aqui com seu conhecimento. Eh, Diz pra gente como é que as pessoas podem te encontrar, você tá na internet, você tem Instagram, tem site, como as pessoas te encontram, as pessoas que estão encantadas com o seu trabalho, com sua voz belíssima, maravilhosa, e que, enfim, querem, agendar com você ou querem acompanhar o seu trabalho, enfim, onde é que elas podem te encontrar? Bom, tem o meu Instagram, que tem todos os dados, né, do meu consultório, enfim, tudo, que é doutora.mariana.mitidieri. É, doutora.mariana.mitidieri. isso, se escreve como se fala, A gente vai mas deixar aqui na descrição, aqui embaixo. então tá. Eh, e eu atendo, né, no Jardim Botânico, na Zona Sul, eu tô praticamente todos os dias no consultório, mas no Instagram tem tudo direitinho. Ótimo. Então, Mariana, muito obrigada. Eu tô assim, enfim, acho que a gente vai ajudar bastante gente, assim, Tomara. né? Muitas famílias que, pelo menos, ajudar a diminuir um pouquinho ali da angústia. Então, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter dividido o seu tempo tão precioso aqui com a gente. Então, seja muito bem-vinda sempre. Eu que Eh, agradeço, Bruna. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu não sou tanto de falar, de aparecer, né, no vídeo, ainda tenho que mudar isso. Você mas tá tentando deveria, olha só exatamente. que aula maravilhosa que a gente teve aqui, né? Você está Deveria. tentando, né, já há algum tempo. Estamos trabalhando para isso. Pois é, chegaremos lá. Mas obrigada pelo convite, pela chance de falar e tomara que a mensagem realmente chegue, né, nas famílias e ajude de alguma forma. Tenho certeza que vai. Então, bom, chegamos ao final de mais um episódio. Você encontra a Mariana lá no Instagram dela e você me encontra no meu Instagram, @brunacampuspsique. Lá tem bastante informação sobre saúde mental. Aqui embaixo na descrição também estão os links. E se você é médico e está aí pensando em organizar seu consultório ou já atende no consultório, o nosso papo é lá no @brunacampus_academy. Lá a gente fala de médico para médico, tem um papo bem legal lá. E onde nosso time FVC, que Mariana faz parte, que vários outros Maravilhoso. colegas fazem parte também, tá esperando você lá. E bom, se você ficou até aqui e gostou desse conteúdo, gostou dessas informações que a gente partilhou, agora que você já recebeu essa dose certa de informação em saúde aí na sua rotina, curte aqui esse vídeo para mostrar para o YouTube, para os canais, para o Spotify que você
gostou que esse conteúdo foi útil, compartilha, joga lá no grupo da família, você que, né, que recebe aí os palpiteiros da sua família, joga lá esse episódio no grupo da família, faz esse favor para você mesmo e para sua criança, né, para que as pessoas entendam ali, né, assim, a olhar ali de uma outra forma, e eu te espero no próximo episódio.